Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura dos Corcéis. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelos corcéis arquejantes e chispeantes com seus cascos, e atacantes pela manhã. Então levantam com isso nuvens de poeira e permeiam com isso uma inimiga multidão. Por certo, o ser humano é ingrato a seu Senhor. E por certo, ele é testemunha disso. E por certo, ele é veemente no amor à riqueza. Então, não sabe ele que será recompensado quando for revolvido o que há nos sepulcros e for recolhido o que há nos peitos? Por certo, nesse dia, seu Senhor deles será conhecedor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. E agora ficamos com as palavras do Sheikh Omar Abdul Kafi. Os sinais do fim do mundo. Lidamos com a questão da morte como se fosse um assunto alheio. Só que a morte é algo prescrito para os pequenos e os adultos. Pergunte a um descrente: tu vais morrer? Ele responde: sim, vou morrer. A diferença é que ele não tem algo claro sobre o que acontece após a morte. Mas nós, muçulmanos, temos os mínimos detalhes de como iremos encontrar nosso Criador, graças aos ensinamentos do nosso profeta e ao que está no livro de nosso Senhor, o Alcorão. Passamos por 5 fases. Prestem atenção, porque vamos falar sobre os sinais do fim do mundo. Passamos por 5 fases. A primeira é a fase da pré-criação. A segunda é a fase dos embriões. A terceira é a fase desta vida mundana. A quarta é a fase do Barzakh, barreira. E a quinta fase é a fase do dia do juízo final. Quantas fases? São 5. A primeira fase é a fase de pré-criação. Alá disse na surata Al-Araf: e de quando o teu Senhor extraiu das entranhas dos filhos de Adão os seus descendentes e os fez testemunhar contra si próprios, dizendo: não é verdade que sou o vosso Senhor?
disseram sim. Esse testemunho é uma prova contra todos os seres humanos que se apresentam como descrentes ou ateus, porque suas almas testemunharam a unicidade de Deus e vão testemunhar contra eles se eles negarem isso no dia do juízo final. Esse testemunho espiritual que ele deu na fase de sua pré-criação é válido. Nossas almas testemunharam da unicidade de nosso Criador, seja glorificado. Por isso, os sábios dizem que os órgãos da pessoa que desobedece a Deus são obedientes. Os órgãos da pessoa desobediente a Deus são obedientes? Como assim são obedientes? Mas como podemos dizer isso, sendo que a língua mente e faz testemunho falso, e os pés levam a pessoa para os lugares do mal? A explicação é que os órgãos são submissos ao dono, o ser humano. No dia do juízo final, este domínio continua ou termina? Ele termina. Nesse instante, os órgãos ganharão sua liberdade. Nessa vida eram submissos, mas agora são livres. Assim, os órgãos falarão. Nessa vida eram usados de uma maneira errada. Qualquer ordem do dono era executada sem discussão. A mão pegava o que era ilícito e os pés levavam para lugares do mal e as orelhas escutavam coisas ilícitas. Com este raciocínio, os órgãos eram submissos e não tinham liberdade para agir. Quando o servo morre e no dia do juízo final, e quer se rebele como fazia nesta vida mundana, o domínio sobre seus órgãos acaba. Ele dirá, não, eu não roubei meus irmãos. Sua mão dirá, este é o mentiroso. Eu roubei dia tal, a quantia tal. Peguei os documentos tal e assaltei as lojas e o prédio e o terreno, etc. A mão falará. O servo dirá, eu nunca menti, nunca fiz testemunho falso. Sua língua falará. É mentiroso. A sua língua dirá, eu fiz testemunho falso no dia tal, e menti no dia tal, e jurei falsamente no dia tal. Assim farão os olhos, a pele, todos os órgãos testemunharão. Então os órgãos da pessoa que desobedece a Deus são obedientes, mas o domínio do ser humano os leva a desobedecer as ordens de Alá, o Altíssimo. Na fase de pré-criação, nosso Criador nos fez testemunhar e nos fez uma pergunta só. Não é verdade que sou o vosso Senhor? Todos responderam que sim, dizendo, tu é o uno sem parceiros. Depois que Alá criou nosso pai, Adão, passamos a ser criados nas barrigas de nossas mães como embriões. 40 dias como gota de esperma e 40 dias como algo que se agarra. E depois vira um coágulo por 40 dias. Depois dos primeiros 120 dias, o anjo encarregado escreve o sustento e a idade. Saímos do mundo de aperto e escuridão para o mundo de luz e imensidão. Depois de ficarmos na escuridão do útero e da barriga. Saímos da escuridão para a luz e a imensidão da vida. Os sábios crentes dizem que quando o servo deixa a vida mundana, na qual usufruía de sua luz e imensidão, nossos familiares nos levam até o túmulo e jogam terra em cima de nós. Depois de ficarmos na imensidão da vida, estamos no aperto do túmulo. Depois da luz, estamos na escuridão. Há dois tipos de servos. O primeiro tipo temia Alá na vida mundana. Uma vez no túmulo, ele será perguntado pelos dois anjos, você gostaria de voltar para a vida? Sim, ele será perguntado. O morto agora mesmo escuta nossos passos quando o deixamos para voltar para nossas casas. Ele sabe que ele morreu, e que ele deixou a vida mundana, e que ele está agora no aperto, e que ele vai ficar perante o seu Criador. Ele vai perceber que esta vida era como uma maravilhosa peça teatral. Mas ele esqueceu de suas responsabilidades. Ó servo de Alá, tu quer voltar para a vida mais uma vez? Ele responde, vocês querem que eu volte para a casa das tristezas e problemas? Me coloquem perante meu Senhor, me coloquem. Onde voltar para a mentira, falsidade, injustiça, o marido que maltrata a sua esposa e a esposa irresponsável, os filhos mal educados, o empregador que é uma pessoa ruim e os funcionários que são desonestos. Não, eu quero ficar aqui. Esse é o desejo do crente. Ele não quer voltar.
Dizem que o crente não quer voltar para a vida mundana como um recém-nascido. Ao ser perguntado se ele quer voltar para a barriga de sua mãe, ele diz que não. Aqui é imenso e há luz. Alá seja glorificado. Os cientistas fizeram uma pesquisa porque os bebês morrem nos 2 primeiros meses de vida. Não acharam doenças e fizeram muitas análises, mas nada. Os especialistas na genética também ajudaram e depois descobriram algo estranho. Eles descobriram que algumas crianças sonham. Elas sonham que elas voltam mais uma vez para a barriga de suas mães. Elas sentem um grande aperto que suas cabeças pequenas não aguentam. Assim, a cabeça explode e o bebê recém-nascido morre. Olá, a criança não quer voltar a este aperto mais uma vez. Assim é o crente. Ele não quer voltar para o aperto da vida mundana. Mas por quê? Porque Alá disse na Surat Al-Kahf: agora removemos o teu véu. Tua vista será penetrante nesse dia. Ele enxerga a verdade. Alá esteja satisfeito com Omar ibn Abdulaziz quando chegou a hora de sua morte. Disse para sua esposa Fátima, filha de Abdul Malik, sua prima: saia, porque estou vendo no quarto faces que não são humanas nem gênios. Eles não comem nem bebem. Eles só gostam da invocação de Alá e de um bom perfume. O que ele estava vendo? Os anjos! Isso! Os anjos. Fátima saiu, mas ela pensou: não é lógico que eu deixe Omar ibn Abdulaziz, o 5º califa e neto de Omar ibn al-Khattab, sozinho nesta hora, sem ouvir o que ele está dizendo nesses últimos instantes de sua vida. Sua vida, que era só um grande bem, porque ele conseguiu governar o Estado de acordo com a maneira como governava seu avô, Omar ibn al-Khattab. E ela o ouviu falar: seja bem-vindo, ó pai dos humanos, Adão. Seja bem-vindo, Noé, o melhor dos convocadores. Seja bem-vindo, ó amigo de Alá, Ibrahim. Seja bem-vindo, Moisés, que falou com Alá. Seja bem-vindo ao Espírito de Alá, Jesus. Seja bem-vindo, meu Senhor, ó Rasulullah Muhammad. Seja bem-vindo, ó anjo da morte. Eu estava te esperando com saudade. Testemunho que não há outra divindade além de Alá e que Muhammad é o seu mensageiro. Depois disso, ele morreu. Hadith. Abu Huraira narrou que o profeta, que a paz esteja com ele, disse: as pessoas fazem as obras das pessoas que merecem o paraíso por um bom tempo, e depois terminam sua vida fazendo as obras dos moradores do inferno. E algumas pessoas praticam as obras daqueles que merecem o inferno por um longo tempo, mas no fim de suas vidas fazem as obras das pessoas que merecem o paraíso. Narrado por Muslim. Conheça o Islã. O milagre da criação do homem. Todas as informações que recebemos até agora em relação ao desenvolvimento do embrião no ventre da mãe surgiram de pesquisas científicas nos últimos 30 a 40 anos. Essas novas informações permitiram que novos milagres do Alcorão fossem revelados. Até recentemente, acreditava-se que os ossos se formavam ao mesmo tempo em que os músculos. Mas as últimas pesquisas revelaram a verdade de que os seres humanos não sabiam. Primeiro, se desenvolve o tecido ósseo no embrião, e depois o tecido muscular se forma ao redor dos ossos. O interessante é que esse fato recentemente descoberto foi revelado há 400 anos no Alcorão. Então convertemos a gota de esperma em algo que se agarra. Transformamos o coágulo em feto e convertemos o feto em ossos. Depois, revestimos os ossos de carne. Então o desenvolvemos em outra criatura. Bendito seja Deus, Criador por excelência.
outro lado, pesquisas científicas mostram que o bebê passa por 3 estágios no útero da mãe. Esse fato é descrito da seguinte forma em um livro sobre embriologia. Embriologia Humana Básica. A vida no útero tem 3 fases. Pré-embrionária, as primeiras 2 semanas e meia. Embrionária, até a 8ª semana. E fetal, da 8ª semana até o nascimento. Essa informação, combinada à tecnologia moderna, resultado de longos anos de pesquisas, foi, no entanto, revelada no Alcorão há 400 anos. Essas 3 fases no útero da mãe foram anunciadas no Alcorão da seguinte forma: criou-vos de uma só pessoa, então criou da mesma a sua esposa, e vos criou 8 espécies de gado. Configura-vos paulatinamente no ventre de vossas mães entre 3 trevas. Tal é Deus, vosso Senhor, dele é a soberania, não há mais divindade além dele. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Pergunta número 6. O que é o Islã? Se nos for perguntado o que é o Islã, entregar-se a Deus, com o monoteísmo. Mas se explica quais são os pilares do Islã. Quando fala pilar, gente, vocês imaginem essa construção. Para construir uma casa, um terreno, qualquer coisa, primeira coisa tem que limpar, fazer uma base. Esta base nós chamamos pilares, esta base nós chamamos testemunho de fé. A Shahada. Sobre o testemunho de fé é construído os pilares do Islã. Se a pessoa aprende a rezar, aprende a jejuar, pagar o zakat, fazer o hajj, peregrinação, sabe as regras da jurisprudência islâmica, mas não sabe e nem imagina que tem algo chamado testemunho de fé, tudo isso não tem validade. Para Deus, não. Ah, mas não sabia que isso era importante. Pois é, você entrou na casa pela porta errada. Então, testemunho de fé é o primeiro pilar. Segundo, as orações. Terceiro, o zakat. Quarto, o jejum. Quinto, a peregrinação. Quando você vai perguntar para as pessoas o que é o Islã, pode-se explicar. O Islã, literalmente, linguisticamente, significa entrega, submissão a Deus. Tá. Significa o Islã também, num contexto geral de submissão, tudo no Corão fala, tudo que pertence, tudo que existe entre os céus e a terra é submisso a Deus. Queira ou não. Os animais são submissos a Deus. Os humanos são submissos a Deus. As plantas, a criação está submissa, vamos dizer assim, está dentro de uma regra que Deus estipulou para eles. Voluntariamente ou inconsciente. Conscientemente, quem é um muçulmano então? É aquela pessoa que conheceu, que acreditou na mensagem do Islã, acreditou no Alcorão como revelação de Deus, Muhammad como mensageiro de Deus, pronunciou o testemunho de fé, cumpre as orações, mas se eu falei uma ou outra por preguiça, ou por sono, no ano novo, fiquei com medo do foguete, não acordei, deixo de ser muçulmano? Não, continua muçulmano. Mas se eu jejuar eu vou ficar muito magro e não sei o que, eu tenho gula, sei lá, não jejuou. Deixa de ser muçulmano? Não. Enquanto ele não desmentir, negar aquilo que Deus disse que é, ele considera muçulmano ou praticar aquilo contrário, totalmente aquilo que é o Islã. Então o Islã são 5 pilares. Quando que a pessoa é considerada muçulmana? Quando acredita. E quando pratica. Nós estamos aqui embaixo falando, o irmão Magid falou, aqui ele disse, não existe meio muçulmano, ou é 8 ou 80, não existe muçulmano não praticante. Essa frase tem 2 sentidos. A certa
é aquela que deve ser corrigida. Não a frase dele, mas o sentido. Tem coisas da religião, se você não praticar, não é muçulmano. Por exemplo, a fé. Eu sou muçulmano, mas não pratico a crença islâmica. Aí acabou. Não é. Eu sou muçulmano, mas não pratico salat. Aí não tem como. Eu sou muçulmano, mas não pratico a sunna do witr. É muçulmano. Eu sou muçulmano, mas cometo algumas infrações islâmicas. Continua sendo muçulmano. O objetivo dessa pergunta é: o que é o Islã? No sentido, até quando a pessoa é considerada muçulmana? Tem a porta de entrada e tem portas de saída. Nós vamos saber isso com o tempo e também está nessa apostila. Vamos então continuar nesse livro abençoado com a pergunta número 7. O que é a fé? Gente, a fé em árabe chama-se Iman. Iman. Com N no final. Existe diferença entre fé e crença? Em português. Existe a diferença entre fé e crença? Será que existe? Claro que tem, né? Existe para vocês diferença entre fé e crença? É? E será que existe? Bom, vamos ver o Islã. A palavra iman em árabe significa fé. Mas para nós muçulmanos, a fé, ela não é nasceu fé. Ela é construída com conhecimento, informação, convicção, que é a base da fé. Se a pessoa tem fé, mas não está convicto, não chama-se mais fé. Pode ser chamado de crença. Pode ser chamado de crença. Eu acredito que isto é assim. Mas se a pessoa fala, eu tenho fé que isto é assim, mudou. Então a fé no Islã é um conjunto, é um sentimento. A fé, ela é baseada na convicção. Onde há convicção, há fé. Não tem convicção, não tem como ter fé. Né? A fé, ela aumenta e diminui. Estou falando de alguns conceitos da fé no Islã. A fé, ela é indivisível. A fé, ela pode ser divisível. Porque se eu falar a fé, ela é indivisível. Se eu falar que a fé é 880, vai dar um problema, nós vamos seguir. Se eu disser que a fé é igual ações, obras. Se eu falar isto, fé é igual obra. Alguém lembra que eu botei aqui uma coisa de matemática aqui, equação de primeiro grau? Quem é que lembra da equação de primeiro grau aí? O objetivo da equação de primeiro grau é para fazer a proporção. Não é? É a regra de 3. Se eu botar a regra de 3 com a fé é igual ação, vai dar um problema. E se eu dizer o contrário, também vai dar problema. Por quê? Fé é igual a ação. Se você não tem ação, não tem fé. Então não é muçulmano. Daí é 880. Entendeu? Mas tem coisas da fé, se você não tiver, acabou tudo também. Então vamos dizer que a fé tem componentes. A fé tem componentes. Se eu disser que a fé é igual a ação, se você tem ação, tem fé. Não tem obras, não tem fé. Certo ou errado? Não é por aí. Não é por aí. Porque a fé aumenta e diminui. O muçulmano sabe que tem que pagar o zakat e fazer a caridade. Fazer o que é bom. Mas ele não faz. Ele deixou de ser muçulmano? Não. Tornou-se um muçulmano desobediente. O muçulmano sabe que tem que rezar. Mas ele atrasa a oração. Por um motivo ou outro. Depois eu rezo. Quando estiver na mesquita eu rezo. E ele não reza. A fé diminuiu a ponto de ele não observar aquele mandamento. Que em outros momentos ele iria praticar. É uma prova que a fé aumenta e diminui. Nós não podemos dizer que a fé no Islã ela é indivisível. Porque significa, se eu não pratico algo no Islã, eu não tenho fé. Ao contrário. Tem coisas
Você pratica por fé. Depois você não pratica, não é porque não tem fé, porque naquele momento, com aquelas pessoas, naquela situação, sua fé estava baixa e não praticou. Outra coisa, a fé é incondicional no Islã. Muitas pessoas falam, estou passando um problema, trabalho, em casa, com a esposa, com o marido, minha fé está baixa, minha fé está fraca. A expressão está errada, porque se a pessoa associar a fé em Deus com algum resultado, acontece isto. A fé em Deus deve ser independente, deve ser desvinculada de algo mundano. Quer dizer, se eu estou bem nas coisas mundanas, minha fé está alta. Se eu estou mal, minha fé está baixa, a tua fé está associada com um resultado material. No Islã isso não se chama fé. Por isso, quando acontece uma infelicidade com qualquer muçulmana, ele fala o quê? Alhamdulillahi ala kulli hal. Louvado seja Deus em todas as circunstâncias. As novidades, as notícias do mundo islâmico com vocês em Foco. Deus é maior. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheçam a mesquita, conheçam o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.